Você já imaginou uma tempestade tão poderosa que surge praticamente do nada e, em poucas horas, destrói uma cidade inteira? Em 2026, os oceanos mais quentes podem criar furacões monstruosos, com ventos de mais de 250 km/h, ondas gigantes e chuva suficiente para inundar bairros inteiros. E o pior, algumas populações podem ter menos de um dia para se preparar. Será que estamos prontos para enfrentar a força da natureza que pode acordar em 2026? Neste vídeo, você vai ver as maiores ameaças que podem abalar o planeta e a vida de milhões de pessoas em 2026. Você vai acompanhar tufões e furacões extremamente destrutivos, tempestades que podem se formar rapidamente e arrasar cidades costeiras, enchentes repentinas e a ruptura de barragens antigas, quando chuvas inesperadas atingem estruturas frágeis e provocam desastres em segundos. Erupções inesperadas de vulcões ativos, capazes de cobrir cidades de cinzas, paralisar voos e forçar milhares a evacuarem. Tempestades solares fortes, rajadas do sol que podem causar blackouts, falhas em GPS, interrupções de comunicação e danos a satélites. E a quebra massiva de safras, quando secas, ondas de calor e pragas derrubam a produção de alimentos em regiões inteiras. Vamos mostrar como cada uma dessas tragédias pode acontecer, os sinais de alerta que devemos observar e os impactos que podem trazer. Prepare-se para descobrir o que 2026 pode realmente nos reservar. Sim, tufões e furacões extremamente destrutivos. Os oceanos estão acumulando mais calor do que em qualquer outra década recente, e isso funciona como combustível puro para furacões. Quanto mais quente a água, mais rápido um sistema fraco vira um monstro climático. Em 2026, alguns meteorologistas já especulam a possibilidade de tempestades que nasçam pequenas e atinjam categoria 5 em menos de 24 horas, algo conhecido como explosão rápida. Percorram regiões inteiras sem perder força, porque o mar quente mantém o sistema vivo. Formem paredes de nuvens do tamanho de edifícios, criando tempestades com até 15 quilômetros de altura. Arrastem ondas que ultrapassem prédios de 3 ou 4 andares nas áreas costeiras. Um detalhe importante: quanto mais quentes os oceanos ficam, mais lenta é a dissipação desses sistemas. Isso significa que a tempestade pode parar sobre uma cidade e despejar o equivalente a meses de chuva em poucas horas, causando enchentes repentinas mesmo antes da chegada do olho do furacão. Outro ponto crítico é o tempo de alerta. Modelos climáticos estão ficando melhores, mas com tempestades tão rápidas, algumas populações poderiam ter apenas entre 12 e 18 horas para evacuar, e isso é muito pouco para cidades densas. Quando um furacão desses atinge o continente, os danos não se limitam ao litoral. Ventos de mais de 250 km/h arrancam árvores como se fossem palitos. Telhados metálicos voam a quilômetros de distância. Hospitais, escolas e redes elétricas podem ficar semanas sem funcionar. O impacto econômico pode ultrapassar bilhões em apenas um fim de semana. É o tipo de evento que muda a paisagem de uma cidade em uma única noite. Enchentes repentinas e ruptura de barragens antigas. Em 2026, as enchentes podem se tornar uma ameaça ainda mais séria, principalmente em regiões com barragens antigas ou mal conservadas. Chuvas intensas e inesperadas podem transformar rios e córregos em verdadeiros rios de destruição, invadindo ruas e casas em questão de horas. Quando uma barragem se rompe, a força da água é enorme. Ela arrasta veículos, destrói construções e pode isolar bairros inteiros em minutos. Em cidades densamente povoadas, o impacto é ainda mais dramático, colocando milhares de pessoas em risco em questão de pouco tempo. O pior é que muitas vezes essas enchentes não dão tempo para evacuação completa. Um alerta tardio ou uma manutenção negligenciada pode transformar uma tempestade em uma tragédia quase inevitável. Por isso, entender os sinais e a vulnerabilidade das barragens é essencial para evitar desastres que poderiam ser prevenidos. Ações inesperadas de vulcões ativos. Em 2026, vários vulcões ao redor do mundo estão em alerta, e uma erupção súbita pode causar destruição instantânea. Quando um vulcão desperta, ele pode lançar cinzas e pedras a quilômetros de altura, cobrindo cidades próximas e tornando o ar praticamente impossível de respirar. Além dos danos diretos, a cinza pode paralisar voos por dias, bloquear estradas e prejudicar o abastecimento de cidades inteiras. O impacto econômico e social é enorme, e milhares de pessoas podem ser obrigadas a deixar suas casas rapidamente. O perigo maior é a imprevisibilidade. Mesmo vulcões monitorados podem entrar em atividade sem sinais claros de alerta, tornando a preparação e evacuação uma corrida contra o tempo. 2. Tempestades solares fortes atingindo a Terra. Em 2026, o Sol pode atingir picos de atividade intensa, liberando enormes tempestades solares que enviam partículas carregadas diretamente para a Terra. Essas tempestades, conhecidas como emissões de massa coronal, podem causar impactos tecnológicos gigantescos. Sistemas elétricos podem entrar em colapso, satélites de comunicação e GPS podem ser danificados ou até inutilizados, e redes de telefonia e internet podem sofrer interrupções significativas. O problema é que os efeitos não se limitam à tecnologia. Blackouts prolongados podem afetar hospitais, transporte público, abastecimento de água e até
distribuição de alimento, especialmente em grandes cidades. Satélites fora de operação também dificultam previsões climáticas e monitoramento de desastres naturais, criando um efeito cascata que pode complicar ainda mais a resposta a crises. Além disso, essas tempestades podem gerar auroras em lugares inesperados, mas o efeito visual bonito não diminui o risco real para a infraestrutura crítica do planeta. A imprevisibilidade é grande. Mesmo com sistemas de monitoramento avançados, uma tempestade intensa pode atingir áreas específicas de forma concentrada, pegando governos e populações desprevenidos. É um lembrete de que em 2026, nem todas as ameaças vêm da Terra. O próprio Sol pode se tornar uma força capaz de alterar a vida cotidiana em escala global. Quebra massiva de safra e risco de crise alimentar. Em 2026, o mundo pode enfrentar uma ameaça silenciosa, mas devastadora: a quebra massiva de safras. Secas prolongadas, ondas de calor extremas e pragas vorazes podem destruir plantações inteiras, deixando campos secos, solos esgotados e agricultores desesperados. O que parece distante pode chegar rapidamente à sua mesa. Alimentos ficam mais caros, estoques estratégicos se esgotam e milhões de pessoas podem passar fome. O impacto é ainda mais dramático quando combinamos mudanças climáticas imprevisíveis com eventos extremos. Regiões que antes produziam normalmente podem se tornar incapazes de cultivar, enquanto doenças e pragas aproveitam o calor e a seca para se espalhar ainda mais rápido. Um único ano ruim de colheita pode gerar uma reação em cadeia: aumento do preço dos alimentos, desabastecimento, tensões sociais e até crises políticas em áreas mais vulneráveis. Imagine cidades inteiras sentindo o efeito disso, com mercados vazios e famílias tendo que se adaptar à escassez. É um lembrete de que em 2026, o perigo não vem apenas das tempestades e desastres visíveis. Ele também pode estar crescendo silenciosamente nos campos que alimentam o mundo. 2026 pode ser um ano de desafios inesperados. E agora você já conhece as 5 maiores ameaças que podem impactar o planeta e a vida de milhões de pessoas: tufões e furacões devastadores, enchentes repentinas e ruptura de barragens, erupções vulcânicas inesperadas, tempestades solares poderosas e a quebra massiva de safras que ameaça a segurança alimentar. Cada uma dessas tragédias nos lembra que a natureza e o universo têm forças que não podemos controlar, mas que podemos estudar, nos preparar e respeitar. Ficar atento aos sinais, apoiar políticas de prevenção e entender os riscos é essencial para reduzir os impactos. Se você gostou deste conteúdo, escreva sua opinião nos comentários. Além de mostrar que você curtiu, isso ajuda você a ver mais conteúdos como este, não só do nosso canal, mas também de outros que abordam temas semelhantes. E atenção, isso vai permitir que você acompanhe o próximo vídeo, a parte 2, porque os eventos que mostramos aqui são apenas os mais leves. Os piores ainda estão por vir. Qual dessas tragédias te assustou mais? Conte nos comentários. E não deixe de conferir os vídeos recomendados, que estarão tanto no comentário fixado quanto na tela final do vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.